Olá, pessoal! Vamos resolver uma questão de circuito elétrico da Petrobras 2008. Uma questão bastante interessante enviada por um inscrito do canal. É claro que eu não tenho condição de resolver todas as questões que me enviam por e-mail, mas de vez em quando estou ali à toa, vejo uma questão e aí eu resolvo. Vamos lá. A chave S encontra-se aberta por um longo período de tempo, tendo o circuito alcançado o regime permanente. Imediatamente após fechar a chave S, o valor da tensão VL em volts será, temos então um circuito elétrico e temos que calcular o valor da tensão VL imediatamente após o fechamento da chave S. Temos aqui a tensão VL, que é a tensão elétrica nos terminais de uma bobina, de um indutor. Vamos então avaliar em primeiro lugar a chave S aberta por um longo período de tempo. Temos aqui a chave S e ela está na posição aberta. Devemos lembrar o seguinte: em regime permanente significa que o indutor está magnetizado e ele se comporta como uma chave fechada. Vamos então curto-circuitar o indutor. Ele se comporta como uma chave fechada. E nesse caso, teremos apenas uma corrente elétrica circulando por dois resistores em série e um indutor, que nesse caso é uma chave fechada. E a corrente elétrica do circuito em regime permanente será tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Lei de Ohm pura e simples. 16 volts dividido pelo somatório 6 mais 10, resultado 1 ampere. Essa é a corrente elétrica que percorre o circuito em regime permanente, ou seja, quando a chave S está aberta. E agora vamos calcular a tensão VL imediatamente após o fechamento da chave S. É o segundo estágio da nossa questão. Temos aqui a tensão VL nos terminais do indutor e a chave S está aberta. Vamos fechar a chave S e analisar o potencial desse nó diretamente conectado à chave S. Dizemos então que esse potencial vale Vx. Vamos atribuir correntes elétricas chegando e saindo neste nó. Corrente que chega vindo da fonte, chamaremos I1. Saindo, passando pela chave S, corrente elétrica I2. E agora a surpresa, a corrente elétrica que vai passar pelo resistor em série com o indutor permanecerá com o mesmo valor que calculamos anteriormente, 1 ampere. É isso mesmo, o indutor ele se opõe à variação da corrente elétrica. Dessa forma, para manter a corrente elétrica em 1 ampere, quando do fechamento da chave S, será induzida nos terminais do indutor uma tensão elétrica proporcional ao produto da indutância pela derivada da corrente elétrica em função do tempo. Traduzindo, a corrente elétrica no indutor ela não pode variar instantaneamente, ou seja, no instante imediato após o fechamento da chave S, essa corrente elétrica permanecerá valendo 1 ampere. Vamos então aplicar a lei de Kirchhoff ao nó. Temos que a corrente elétrica I1 que chega ao nó será igual ao somatório das correntes elétricas que saem, 1 ampere mais corrente elétrica I2. E perceba que o resistor de 6 ohms ele está entre o potencial da bateria de 16 volts e o potencial do nó que atribuímos valor Vx. E a corrente elétrica I1 será diferença de potencial 16 menos Vx dividido pela resistência elétrica de valor 6 ohms. Isso será igual a 1 ampere mais a corrente elétrica I2, que terá valor tensão Vx dividido pela resistência elétrica de 2 ohms. Resolvendo essa equação, encontraremos que a tensão elétrica Vx no nó é igual a 2,5 volts. E essa tensão Vx ela está sendo aplicada a todo o ramo com resistência e indutância em série. Então, Vx será o somatório da queda de tensão na resistência elétrica de 10 ohms, ou seja, 10 multiplicado pela corrente elétrica de 1 ampere mais a tensão elétrica no indutor VL, que é o que desejamos calcular. Substituindo os valores,
encontraremos que a tensão VL nos terminais do indutor vale 7,5 volts negativo. Essa é a tensão induzida nos terminais do indutor e haverá manutenção da corrente elétrica em 1 ampere. Lembre-se que esse valor de tensão ele é imediatamente após o fechamento da chave S. Dessa forma, a resposta da questão é a letra B de bola, uma questão muito interessante.